Vamos lá. Então, como de praxe, sintam-se à vontade o tempo inteiro quando quiserem pontuar, algo assim, é algo bem tranquilo. Esquecimento de intenções. Item B. Nenhum outro grupo de fenômenos é mais apropriado do que o esquecimento de intenções para provar a tese de que a escassez de intenção por si só não é suficiente para explicar um ato falho. Uma intenção é o impulso para a ação, o qual já encontrou aprovação, mas cuja execução foi deslocada para um momento adequado. Olha que fantástico isso que ele está nos dizendo. E tem muito best-seller que se vale disso como novidade. O impulso para a ação, o qual já encontrou aprovação, mas cuja execução foi deslocada para o momento adequado. Ou seja, eu já tomei a decisão muito antes. Antes de fazer aquela besteira, já era premeditado. No entanto, no intervalo que assim se criou, é bem possível que sobrevenha uma alteração nos motivos, de tal forma que a intenção não seja executada. Mas nesse caso, ela não é esquecida, mas revista e cancelada. O esquecimento de intenções a que nós estamos sujeitos cotidianamente e em todas as situações possíveis. Não costumamos explicá-lo por meio de uma inovação na equação dos motivos, mas, em geral, o deixamos inexplicado ou então buscamos uma explicação psicológica, na suposição de que, no momento da execução, já não se encontrava mais disponível a atenção que a ação requer. Ação que teria sido condição indispensável para o advento da intenção e, portanto, teria estado disponível para a ação naquele momento. A observação de nossa conduta normal em relação às intenções leva-nos a rejeitar como arbitrária essa tentativa de explicação. Quando concebo, pela manhã, uma intenção que deverá ser executada à noite, é possível que me lembre dela algumas vezes no decorrer do dia, mas ela não precisa absolutamente tornar-se consciente. Deixa eu jogar um pouquinho para cima aqui. Consciente. Eita. Definitivamente travou a tela. Que beleza. Ana, quer seguir um pouquinho aí? Ou algum colega queira seguir enquanto eu tento destravar aqui? Michel, confesso que eu me distraí um segundinho. Me diz só onde está que eu continuo. Tá. Ficou aqui, ó, na parte quando concebo pela manhã uma intenção que deverá ser executada à noite. É possível. Tu estás com livro, né? Tu estás com livro físico, é isso, né? Eu estou com o livro do coisa, porque o texto está um pouquinho Uhum. diferente. Não, teu texto Eu acho que realmente esse é... é... Pode Deixa eu falar. ler aqui Deixa eu abrir o outro livro. Eu tenho ele aqui em Uhum. PDF. Aí, se alguém puder ir continuando enquanto eu abro o outro livro, depois eu continuo. Isso. Executada à noite, né? Isso, É ó. possível, Isso, fica à vontade. Aqui. é possível que me lembre dela apenas vezes no decorrer do dia, mas ela não precisa absolutamente tornar-se consciente durante o dia. Quando se aproxima o momento de sua execução, ela me ocorre de repente e me leva a fazer os preparativos necessários para a ação pré-estabelecida.
quando saio para um passeio e carrego comigo uma carta que ainda deve ser postada. Não preciso, como indivíduo normal e neurótico, carregá-la na mão por todo o trajeto. E nesse meio tempo, ficar procurando uma caixa de correio onde eu possa colocá-la. Mas eu costumo colocá-la no bolso, seguir meu caminho, deixando meus pensamentos vagarem livremente. E conto com o fato de que uma das próximas caixas de correio há de chamar minha atenção e me levará a pôr a mão no bolso e retirá-la. A conduta normal diante de uma intenção concebida coincide completamente com o comportamento experimentalmente produzido das pessoas a quem se deu, em hipnose, uma sugestão pós-hipnótica de longo prazo, como se costumava chamá-la. Habitualmente, se descreve esse fenômeno da seguinte forma: a intenção sugerida dormita nas pessoas em questão, até que se aproxima o momento de executá-la. Então, a intenção desperta e move a pessoa para a ação. Quer continuar, Ana? Eu ainda estou abrindo o livro, pode continuar, por favor. Em 2 citações de vida, até o leigo se dá conta de que o esquecimento, no que concerne as intenções, de modo algum pode ter a pretensão de ser considerado um fenômeno elementar não suscetível e pretensão de ser considerado um fenômeno elementar, não suscetível a maiores explicações, mas permite concluir motivos inconfessos. Retiro-me às relações amorosas e ao serviço militar. Um amante que faltou ao encontro esqueceu por completo. Ela não deixará de lhe responder. Há 1 ano você não teria esquecido. É você que já não se importa mais comigo. Mesmo que ele agarrasse à explicação psicológica mencionada acima e quisesse desculpar seu esquecimento por excesso de trabalho, ele só conseguiria que a dama, que se tornou tão perspicaz quanto o médico na psicanálise, lhe respondesse: é curioso que essas perturbações dos negócios nunca aconteceram antes. É claro que a dama também não quer colocar em discussão a responsabilidade do esquecimento. Ela apenas acha, e não sem razão, que o esquecimento involuntário se pode extrair mais ou menos a mesma conclusão. Há certo não querer, como oriundo de um pretexto consciente. Quer continuar, Ana, ou não achou? Eu achei já a parte, eu só estou... Era o serviço à mulher, assim como o serviço militar, essa parte você já leu, não foi? Isso. Até agora, como nos casos anteriores, você também já leu, não é isso? Sim, de modo semelhante, acho que é nessa próxima frase. Dentro ainda desse texto, numa série de casos, até agora estou prestes a distinguir e a transmitir. Desde que reconheci a frequência, me tornei mais genuína. Não, você já leu. De modo semelhante ao parágrafo inteiro? Isso, é esse mesmo. Aqui, já achei. Achou? Achei. De modo semelhante, pelo conflito entre um dever convencional e uma avaliação interna e inconfessa, explicam-se os casos em que nos esquecemos de executar ações que prometemos a levar a cabo em favor de alguém. Nesse caso, ocorre regularmente, que só aquele que o faz o favor acredita no poder exonerador do esquecimento, enquanto o que pede o favor se dá, sem dúvida, a resposta correta. Ele não tem nenhum interesse no assunto, caso contrário, não teria esquecido. Há pessoas que são, em geral, chamadas de esquecidas, e por isso são consideradas desculpáveis, assim como o míope que não cumprimenta na rua.
Essas pessoas esquecem todas as pequenas promessas que fazem, não executam nenhuma das tarefas que receberam, provando, portanto, que não são confiáveis nas pequenas coisas. E ainda exige que não levemos a mal essas pequenas infrações, ou seja, que não sejam explicadas pelo seu caráter, mas que atribuamos a uma peculiaridade orgânica. Eu mesmo não sou uma dessas pessoas e não tive a oportunidade de analisar as ações de uma delas para descobrir, pela seleção de seus esquecimentos, a sua motivação. Contudo, não posso deixar de supor, por analogia, que o motivo aqui seja uma medida excepcionalmente grande de menosprezo inconfesso pelos outros, que explora o fator constitucional para os seus fins. Gente, eu acho essa parte tão rica. Como é que vocês veem isso? Olha, o esquecimento é bem interessante, porque você esquece aquilo que está guardado, mas esquece não esquecendo. O que é engraçado, você não é intencional, mas é proposital, talvez, não sei se isso até é certo de falar. Não é intencional, mas proposital o esquecimento. E eu não sei se isso também serve para algum alívio psíquico do ser humano, eu não sei. Pode ser que sim. Em algum aspecto, talvez, né? Eu achei interessante quando ele coloca também, assim, ele não tem nenhum interesse, do contrário, não teria esquecido. Essa é uma coisa que muitas vezes eu penso, não vou negar, quando as pessoas esquecem das coisas. E quando ele fala aqui da questão daquelas pessoas que esquecem sempre, entender que precisam ser desculpadas porque elas são naturalmente esquecidas. Enquanto que as pessoas, fica subentendido aqui que já não seria o mesmo com aquelas pessoas mais responsáveis, né? Parece que as pessoas mais responsáveis são sempre mais cobradas. Mas acho que todo mundo já trabalhou ou tem alguém próximo que tem essas características de esquecer com facilidade das coisas. Mas, Michel, você acha que é intencional esse esquecimento? Eu vou... É uma característica da pessoa ou é uma estrutura de defesa, pois talvez? hoje eu entendo mais como uma estrutura de defesa. Hoje eu entendo mais como uma estrutura de defesa. Mas no passado, quando eu não A gente acha ruim, né? Uma pessoa, isso é muito esquecida. No passado, quando eu não estudava psicanálise, eu via isso como uma falta de compromisso, Sim. como uma falta de interesse, né? Mas quando a gente começa a estudar psicanálise, você vê a questão dos mecanismos de defesa do ego, você começa a perceber como muitas coisas que no popular a gente considera assim ou assado, na realidade, uma maneira das pessoas se defenderem, né? E às vezes, a gente precisaria entender, ele coloca aqui, eu nunca acompanhei uma pessoa com essas características para buscar a fundo quais são as suas intenções nesse processo de esquecimento, né? Eu também ainda não. Eu muito menos ainda, viu, Ana? A gente só fica na teoria, Fica na teoria, né? Mas, assim, de repente você pode buscar lá na infância alguma situação que tenha levado ela a se constituindo como essa pessoa, porque é verdade, as pessoas que, por exemplo, uma pessoa que normalmente se atrasa, todo mundo é muito mais suscetível a perdoar aquela pessoa que ela sempre se atrasa, que diz, fulano é assim, ele sempre se atrasa, as pessoas já tendem a perdoar. Quando alguém como nós, o Michel, que tem um superego mais exigente, que gosta da pontualidade, que chega sempre pontual, se você se atrasa e vira mas você se atrasou, o que aconteceu, né? Então, nós, no dia a dia, nós temos uma tendência de cobrar muito mais
de um tipo de pessoa do que do outro. Ana, até é legal tu ter falado isso, porque a semana passada, eu acho que foi uns 3 analisando os meus, ou se não mais, falaram aquela expressão, eu me cobro demais. E daí, qual foi a minha pergunta para esse meu analisando? Tá, vem cá. Partindo do pressuposto que o eu é um outro, assim o Lacan falava, quem Aham. é esse eu me cobro demais que está te cobrando? Não podemos esquecer que o superego é o herdeiro do Édipo. Sim, Então a gente tem uma figura castradora, a gente tem um pai, tem uma mãe, um vô, uma avó, um tio a ser investigado ali. E aí vamos botar no usual freudiano de ser pai e mãe que fazem essa castração, usualmente. Então, o Freud fala muito isso, a gente vai para uma análise para matar pai e mãe. É isso que a gente vai fazer numa análise. Exatamente para conseguir se desvencilhar dessas questões que ainda vão reverberando. Né? Agora vocês falavam do esquecimento, e isso é uma linha muito tênue e um tanto quanto delicada, quando estamos numa era do TDAH. Eu ia comentar isso, né? Porque a Ana estava narrando, aí eu falei, nossa, aí a desculpa, eu tenho TDAH, né? A gente não pode esquecer que nós, na psicanálise, a gente não escuta a doença ou o transtorno que seja, a gente escuta a quem dói, quem sofre com isso. E aí, quando tu começa, eu gosto de sempre enfatizar isso, a gente chega numa análise com a queixa. A queixa é um sofrimento não responsabilizado. A queixa é um sofrimento não direcionado. E a gente vai trabalhar e gerar uma demanda responsabilizando esse sofrimento, seja seu ou que seja de outra pessoa. O TDAH ele vai estar ali, mas daí é onde que a gente questiona. Ok, você justificou o TDAH, está tudo bem. Mas por que o seu TDAH funciona para isso e não funciona para aquilo? Né? Então, é nisso que a gente vai tentar investigar ali com o teu analisando. Como a Ana bem disse, quando nós falamos a respeito dos possíveis até me perdi agora, mas a Ana estava falando sobre essa questão do desprazer, né, Ana, que tu disseste. Nós temos essa questão, e é muito legal, eu estava lendo Freud esses dias também, e ele falava sobre as questões do instinto e falava da questão da pulsão. O instinto de sobrevivência nosso, ele não está o tempo todo, talvez seja até secundário, porque a pulsão é que vai nos movendo. E daí eu até citei o exemplo do Hopi Hari, que as pessoas vão lá em cima e se atiram. Aquilo dali não tem nada de instinto de sobrevivência. É puramente prazer, é a pulsão. E o que vocês acham sobre esses pontos? O que tu acha, Cristiane? Qual é a tua visão? Não é certo ou errado. A minha visão nisso que você falou, dessa pulsão, né? Essa pulsão, ela é uma pulsão que a gente começa a enxergar nesse século, uma pulsão imediatista, uma pulsão de prazer na morte, de prazer no gozo, talvez, não sei. É uma questão, porque, por exemplo, esse tipo de pulsão que você mencionou agora, de parque de diversão, não é, por exemplo, no século XIX, entre o século XIX e o século XX, talvez não tenha sido a mesma pulsão. É interessante trazer o texto para uma pulsão agora, desse século, uma pulsão imediatista de
de prazer, É, de gozo momentâneo. é isso que tu estás dizendo. A Ana trabalhou também comigo nesse. Fala, Ana, por favor. Não, pode terminar, depois eu falo. Eu ia mencionar sobre o mal-estar na pós-modernidade. E aí a gente vai trazendo com o Byung-Chul Han na sociedade do cansaço, sociedade do desempenho, né? Hoje nós somos norteados pelo desempenho. Haja vista, ó, tu vai numa farmácia hoje, a quantidade de vitaminas, os refrescos pautados em energéticos, a quantidade de academias hoje é uma luta acirrada com farmácias nas cidades, exatamente para potencializar, né? Quando a própria Ana M, que ela surgiu para potencializar a questão do meu trabalho, e muitos que eu estou conversando dizem, olha, eu gosto de usar a Ana M porque me sobra mais espaço para atender mais. E mais, e mais, e mais. Então, quer dizer, é essa questão desse desempenho, ao pouquinho tempo ali, a internet, o que ela faz? É exatamente essa questão de velocidade. O meu computador travou por 10 segundos, eu quase surtei. Olha quanto tempo que levava uma carta para chegar de um lugar ao outro. Se tu fica, eu tenho aquelas tags de passar nos pedágios, porque eu não tenho saco para ficar 5 minutos numa fila. Olha só a tamanha insanidade que a gente está fazendo com nós mesmos. Né? Às vezes a diferença chega a ser 1 minuto naquela tag, mas exatamente eu não quero esperar. Né? Totalmente um looping ali. Ana, por favor. Não, assim, vou começar pelo teu gancho do final. Assim, eu lembro que no início dos anos 2000, eu estava em sala de aula, 2000, 2005, por aí 2006, eu chamava os meus alunos de geração fast food, porque eu dizia que eles não tinham paciência, eles não queriam esperar, né? Só que nós estamos agora num tempo que é muito pior, porque é uma geração que a questão é tão imediatista que ela não tem paciência para assistir um vídeo que tenha mais do que... Os vídeos têm que ser hiper curtos para elas conseguirem ter foco e assistir aquele vídeo e conseguir entender o que está acontecendo. Então, qual é a preocupação que a gente tem por trás disso? Que gerações nós estamos criando, ou que gerações nós vamos ter assumindo os mercados de trabalho, assumindo o comando dos países, né? Porque, assim, gente, essa geração vai estar aí daqui a pouco, assumindo comandos políticos, assumindo postos de trabalho. Então, como é que vai ser? Né? Então, são várias questões que a gente tem. Ontem eu estava sem sono, e eu não costumo fazer isso para não bloquear a minha mente e tentar dormir. Mas aí eu peguei o celular e fui zapear um pouco. E você que entende de inteligência artificial sabe melhor do que a gente, que se você procura um assunto, de repente... Tenho vários. Enche ali as tuas redes daqueles assuntos. E eu tinha pesquisado a questão das crianças e o uso das redes sociais, de jogos. Gente, bombou de coisas nesse sentido, e cada uma me deixava mais preocupada do que o outro vídeo, de você ver que nós estamos com crianças muito pequenas que estão com sintomas muito claros de uma dependência absurda a estarem presos junto a uma tela, que se você tira essa tela, ela passa a ter sintomas de abstinência mesmo, e isso é assustador. Angústia da falta, né? Exatamente, exatamente. E ela não sabe lidar com essa falta. Então, por não saber lidar com essa falta, qual é a reação dela? É a agressividade, o desespero, é uma coisa absurdamente surreal.
né? E aí o que acontece? Muitos dos pais nem têm conhecimento disso, outros não se dão o trabalho de ver o que os filhos estão assistindo ou deixando de assistir, o que eles estão vendo ou deixando de ver, e aí nós estamos com gerações muito perdidas. E essa questão da fixação do tempo é uma coisa. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos de várias idades, e aí, às vezes, eu digo para os meus sobrinhos, porque, olha, eles vêm para cá, e eu digo, ó, né, vamos controlar o tempo de tela. Vocês vão poder ficar tal coisa e não pode isso, isso, isso. Ai, tia, mas isso é chato. Eu digo, aí eu vou explicar o porquê. Por que não pode? Aí mostro para eles o que isso acontece. Mas, gente, quantos pais têm um entendimento e quantos pais têm o tempo e o conhecimento para fazer isso? E alguns não é nem uma questão de conhecimento, alguns é uma questão de que estão tão imersos na sua vida de trabalho, de sobrevivência, que não estão atentos ao que está acontecendo com os filhos. Então, isso é uma questão muito séria. E isso que tu falaste do tempo, Michel, eu saí da escola em 2022 e era uma das coisas que já vinha nos preocupando. As crianças não têm tolerância para as aulas de 50 minutos. Elas acham que uma aula de 50 minutos é uma agressão, é muito tempo para elas ficarem ali sentadas. E isso vai piorar. Sim. Isso vai piorar. Então, são questões que a gente precisa pensar urgente e ver o que nós podemos, como psicanalista, que tipo de ajuda a gente pode dar para repensar essas questões. Aide, fale, Aide. Bom dia a todos. Muito boa sua fala, Ana e Michel também, né? Quando traz essa questão dessa pressa que ainda nos acomete, né? E a gente vê que tudo está posto e tudo não deixou de existir. Ainda outro dia, fazendo uma viagem com meu filho, e a gente foi chegando na cidade, né? Que normalmente as entradas das cidades elas são bem precárias ainda, né? As vilazinhas, as pessoas, a humildade das pessoas, eu não diria pobreza, eu diria menos condição, né? E aí estava uma senhora lavando roupas, não sei se de ganho ou se é a roupa da casa dela, numa pia improvisada à beira da estrada, na entrada da cidade. É uma cidade até já bem desenvolvida aqui na BR-101, eu moro aqui na Bahia, aqui no sul da Bahia. E aí eu fiquei olhando aquela cena e eu disse para meu filho, você vê o que acontece? Nós estamos no século XXI, estamos falando de toda essa tecnologia, de todo esse avanço, de todo esse mediático que chega e que nos acomete também. E olha esta cena, para aí que eu quero olhar melhor. E aquela mulher fazia aquilo de uma forma tão dela, que só era dela, ela lavando a roupa dela ali, ela não queria saber quem passava, quem estava olhando, ela lavando a roupa dela ali naquela pia improvisada, sem uma cerca, sem um muro, sem nada. Então, o que a gente vê e que a gente precisa ainda fazer esse paralelo, nós que já passamos aí dos 18, né? É deixar mesmo um pouco de nós, eu acredito. Né? A gente que está em sala de aula ainda, a gente que está aqui na psicanálise, que está lidando com o ser humano, com esse novo que chegou, essa mudança que chega, porque ela nos toma e nos preocupa e nos joga também nesse existir, nesse devir de vida. E eu vejo assim hoje que precisamos deixar ainda um pouco de nós, porque nem tudo que chega ao topo da pirâmide vai chegar na base, né? E a gente vê essa diferença gritante mesmo quando a gente vai para a realidade da vida. Essa é a minha fala de hoje, mas assim, eu gosto muito de lidar com o ser humano, eu gosto muito de quando Michel falou da carta, né, Michel? Que a gente enviava uma carta e levava 6 meses para ter uma resposta, e você ficava ali, você não tinha aquela ansiedade de ter aquele retorno, você só aguardava. Eu ainda sou do tempo do bilhete, da carta, né? Do namoro por correspondência, namorei muito por correspondência. A gente simula a carta hoje com as compras do
do Mercado Livre e de outras coisas. A gente simula essa Sim, sensação da espera. sim. O, E a gente fica nessa espera, né? Quando você faz aquele pedido, mas aquele pedido, inclusive, você tem um prazo para chegar. E você veja que no dia que não chega, nos leva Uhum. a essa reflexão. Está demorando, já está demorando, o que que houve? E já liga, e já informa, aguarda, foi entregue, não tinha ninguém em casa, voltou, você vai pedir, seu reembolso vai ser feito, então tudo através da tecnologia. Mas eu ainda acredito que o ser humano ainda tem saída, porque estamos aqui para, né? Eu gosto muito de discutir essas coisas da pertença, da raiz ainda, né? Chegando com esse novo que chegou mesmo, que é a tecnologia. Mas eu gosto muito da parte raiz, pé no chão ainda. Tá, a gente vai ali para a o, Ana e o depois volta para a Michel, leitura. Fala, pronto, Ana. deixa bem, é bem rápido, é só fazendo um comentário da ideia e também pegando sua fala com relação à dificuldade de esperar, de não querer perder tempo, né? Assim, a gente vive imerso nesse mundo da rapidez, e quando eu estava em escola, isso era uma coisa que me perpassava muito, tudo era muito rápido, eu tinha que correr, 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 mas eu sou do sertão, então tem um lado meio sertanejo que gosta da calma, que gosta da tranquilidade, então quando eu via que eu estava num nível de estresse muito acentuado, qual era o meu elemento de fuga? Ir para o sertão. Porque aí no sertão eu esquecia, porque não tinha internet, não tinha o telefone celular, não funcionava. Hoje ele já funciona, mas eu digo que continua não funcionando, para não me perturbar. E aí, naquele 1, 2 dias que eu estava lá, era o meu tempo de desligar desses elementos que puxa a gente o tempo inteiro para estar nessa correria, porque eu acho que nós adultos também precisamos aprender a nos desligar um pouquinho, porque como é que a gente quer que os nossos jovens consigam se desligar desses elementos da pressa, da rapidez e tudo, se a gente adulto não consegue fazer isso, né? Então, a gente precisa encontrar o que nos permite desligar e em que momentos a gente consegue se desligar, para poder se reconectar com a gente mesmo. Não estou nem falando de reconectar com o outro, estou falando de você se reconectar com você, para depois você conseguir fazer isso com o outro. Eu acho interessante que da fala da Aide e a da Ana agora também, porque o esquecimento nesse século de agora, tem muito da questão da perda da tradição. Por exemplo, a Ide estava falando da senhora lavando roupa, mas existe uma tradição, mesmo no interior ali, na roça e nos lugares, é uma tradição se lavar a roupa no rio, se lavar a roupa num tanque improvisado. Eu acho que se perde muito no esquecimento as tradições, né, de você lidar com a terra, plantar alguma coisa, e isso essa geração não tem. Eu acho que vem bem daí mesmo, de olhar de uma forma diferente e mostrar para os menores também, né, para as crianças, olha que legal, existia uma tradição e existe uma tradição de lavar roupa não só na máquina, a roupa fica mais limpinha, enfim. Enquanto isso se transfere o conhecimento de uma geração para outra, isso se perde, né? Isso a gente não tem mais, porque as redes sociais e as coisas, a inteligência artificial traz o conhecimento ali tão pasteurizado, tão rápido, enfim, eu acho que é isso. Eu passar para a Johanna e depois eu pego aqui para fazer uma amarração que deu uns insights bem legais. Johanna, por gentileza. Oi, bom dia. Olha, eu achei interessante a questão colocada por você, Michel, do bungee jump, né, do Hopi Hari, que essa necessidade de flertar com esse momento de perigo. Eu queria pensar isso em termos de psicanálise, né, em termos freudianos. Eu estava pensando se esse momento, né, de se jogar no vazio
ele poderia ser interpretado como uma busca por uma descarga de tensão, de excitação, e poderia ser essa busca, essa descarga, né, podia estar misturada a uma aproximação ali com a morte, né, principalmente simbólica, né, com a pulsão de morte. E a pessoa que faz isso, ela geralmente está diante de uma situação de risco controlado, né? O corpo, ele acredita que pode morrer, mas sabe que existe uma segurança ali técnica, né? É um jogo com limite, talvez uma forma de flertar com o trauma para obter aquele prazer. E estava pensando se podia ser visto como uma atualização de uma experiência primitiva de angústia, de perigo, onde esse perigo ele é dominado. Queria saber o que você acha disso. O que eu acho? Olha só, para mim é muito essa questão da pulsão de morte muito latente ali, sabe? Eu imagino, estou pegando o conceito do Lacan. O Lacan diz que quando tu começa a compreender uma situação, tu meio que já está racionalizando o que ela realmente quer dizer. Quando tu começa a racionalizá-la. Então, no momento que a gente começa a racionalizar, não, isso é supostamente seguro, né? Eu acho que aí já haveria uma racionalização. Eu acho que, para mim, está muito a questão da pulsão de morte mesmo ali, desse sentimento. Para mim, entra muito essa questão de flertar realmente com se destruir, da agressividade, de tentar conter. Eu estou te dizendo numa leitura, mas eu acho que vale um artigo, né, Johanna? Vale um artigo. A pulsão de morte frente a brinquedos de diversão ou esportes radicais. Sim, eu vou deixar anotado para ver isso aqui já. Eu acho que vale uma reflexão até para um artigo. Eu já vou deixar anotado. E eu queria aproveitar e fazer algumas amarrações, né? Por exemplo, o que é, por exemplo, uma sessão de análise? Uma sessão de análise não é nada mais do que um intervalo que a gente faz, né, no cotidiano, né? Porque nós precisamos de intervalos. Com o nosso analisando, se tu só dá não para ele, para uma criança, por exemplo, só dá não para uma criança, ela entra em desamparo e desespero. Né? Mas se tu dá o intervalo, olha, você não pode fazer isso durante X tempo, tu gera um intervalo. Uma sessão de análise é o intervalo que a gente faz. O intervalo é a capacidade de processar aquela informação, de maturar aquela informação. Né? Então, quando a gente fala sobre se regenerar, que a Ana falou de ir para o sertão, imagino que é uma janela de intervalo que a gente cria. Né? Foi ontem, eu estava com meu filho, a gente foi lá numa cachoeira, um lugar, olha, paradisíaco, assim, afastado de tudo. Um intervalo na realidade. Né? Quase um mundo paralelo. Aí, o fato de não se escutar, vale a gente lembrar numa análise quem se apresenta para análise é o falante. O falante não sabe o que ele diz. E o analista pontua o desejo quando há uma manifestação do sujeito do inconsciente, que aparece em momentos efêmeros, fugazes e pontua o desejo dele, e quando a gente vai racionalizar, ele se esconde de novo. Né? Então, o se escutar é escutar o sujeito do inconsciente. Porque o nosso desejo hoje não é muito escutado. É o desejo do histérico, da histérica, que se põe como objeto de desejo do outro, ou seja, não é o seu desejo. Como o Pierre Martin fala, a lógica de mercado capitalista, que ela te condiciona o seu desejo. Você, de novo, o sujeito do inconsciente não está ali. E a psicanálise não é nada mais do que um olhar diferente, né? É tu ver o mesmo fato e tu falar sobre ele por uma ótica diferente. Né? O recordar, repetir e elaborar. Alguém quer pontuar mais alguma coisa?
Alguém quer comentar alguma coisa que acabou tendo algum insight frente a isso? Não? Michel, você falou aí em possíveis escritas, eu fiquei aqui, cara, tem mesmo, tem muita coisa aqui. Até essa questão da sessão de análise como um break, né? É algo para a gente pensar, é algo para a gente avaliar. Inclusive, que a gente percebe, você falou que há uma busca muito grande hoje pelas academias, elas concorrem com as farmácias, realmente aqui na minha cidade, que cresceu de academia, é absurdo, e farmácia nem se fala. Mas a gente também começa a ver as pessoas mais preocupadas com buscar esse suporte da saúde mental, né? Inclusive pessoas bem simples, que procuram projetos, que oferecem suporte, porque há uma preocupação com isso. As pessoas começam a ver, eu preciso desse suporte para me reequilibrar, me reorganizar e dar conta das demandas do dia a dia, porque elas são gigantescas. Sim, sim. Então, Cristiane, quer ler mais um pouquinho ali, já que tu estavas lendo e estava indo super bem? Espera aí, deixa eu ler aqui. Fica à O vontade. serviço à mulher, como o serviço militar, faz a exigência que tudo o que tem a ver com ele seja imune ao esquecimento. E assim evoca a opinião de esquecimento é admissível para todos sem importância. Enquanto nas coisas importantes o esquecimento é um sinal de se tratá-las, de que se quer tratá-las como as sem importância. Portanto, despoja-as de importância. Então, de fato, não se pode rejeitar aqui o ponto de vista que leva em conta o valor psíquico. Nenhuma pessoa se esquece de executar ações que lhe pareçam importantes sem se expor à suspeita de estar mentalmente perturbada. Portanto, nossa investigação só pode estender-se ao esquecimento das intenções mais ou menos secundárias. Não vamos considerar nenhuma intenção completamente indiferente, pois nesse caso ele não teria se formado. Até agora, como nos casos das anteriores perturbações funcionais, compilei casos de omissões por esquecimentos que observei em mim mesmo. Procurei esquecê-los e descobri, nessa ocasião, que de maneira bem geral, eles poderiam ser reconduzidos à interferência de motivos desconhecidos e inconfessados, ou, como se pode dizer, como uma contra-vontade. Numa série desses casos, eu me encontrava em uma situação semelhante às das relações de serviço sob uma compulsão. Não sei pronunciar esse termo dele aqui. Zwang. Isso. Contra a qual eu ainda não havia desistido inteiramente de me revoltar. De modo que eu me manifestava contra ela por meio do esquecimento. A isso se deve o fato de eu me esquecer com especial facilidade de enviar congratulações para aniversários, comemorações, festas de casamento e promoções. Eu sempre me proponho a isso de novo e a cada vez me convenço mais de que não vai dar certo para mim. Agora estou prestes a desistir e admitir, com consciência, os motivos que se opõem a isso. Em uma etapa de transição, há um amigo que me pediu para enviar também em seu nome um telegrama de congratulação em determinada data. Antecipei que me esqueceria de ambos, e não foi surpresa que a profecia se realizasse. É que está ligado a experiências dolorosas da vida, o fato de eu ser incapaz de expressar simpatia toda vez
que essa manifestação resulta necessariamente exagerada, pois a expressão que corresponde à porção insignificante da minha emoção não seria admissível. Desde que reconheci a frequência com que tomei com genuína a pretensa simpatia dos outros, encontro-me em uma sublevação contra essas convenções de compartilhamento de sentimentos, ainda que, por outro lado, eu reconheça ser sua utilidade social. As condolências nos casos de falecimento estão excluídas desse tratamento cindido. Quando eu me decido a enviá-las, não deixo de fazê-lo. E quando a minha participação nos sentimentos já não tem mais nada a ver com um dever social, a sua expressão nunca é inibida pelo esquecimento. Sobre o esquecimento dessa natureza, no qual a intenção inicialmente reprimida irrompe como vontade contrária e teve, por consequência, uma situação embaraçosa, relatou o tenente T de seu tempo de prisioneiro de guerra, o oficial mais graduado de um campo de oficiais prisioneiros de guerra foi ofendido por um de seus companheiros. Para evitar complicações, ele quis fazer uso do único recurso de autoridade a seu dispor, afastando o oficial e fazendo-o ser transferido para o outro campo. Só depois de receber conselhos de muitos amigos, ele decidiu, contra seu desejo secreto, tomar distância do caso e trilhar em seguida o caminho da honra, o qual, no entanto, certamente traria múltiplas inconsequências, múltiplos inconvenientes. Na mesma manhã, esse comandante tinha de ler em voz alta a lista dos nomes dos oficiais sob o controle de um órgão de vigilância. Até então, a esse respeito, não lhe acontecera cometer erros, pois ele conhecia seus companheiros há muito tempo. Mas naquele dia, ele deixa de ler o nome do seu ofensor, de modo que este, depois que todos os companheiros já haviam sido dispensados, teve de permanecer sozinho no campo até que o erro fosse esclarecido. O nome omitido constava com total clareza no meio de uma folha. Esse episódio foi visto por um dos lados como ofensa deliberada e pelo outro como um acaso lamentável e sujeito a uma interpretação equivocada. Mas seu autor pôde, mais tarde, formar um juízo correto do que tinha acontecido depois de tomar conhecimento da psicopatologia de Freud. Acho que aqui a gente já tem um ponto legal para a gente terminar às 9, mas eu acho que uma das coisas mais interessantes que o Freud fala muito aqui sobre o que me chamou muito a atenção desse trecho de hoje foi o fato de nós termos tomado consciência antes das situações. Né? Acho que isso é muito relevante, porque isso vai juntar muito com aquela ideia freudiana de qual é a sua responsabilidade nesse mal que te aflige. E é isso que a gente faz uma análise, isso é fundamental numa análise para visar tirar o teu analisando da condição de objeto e alçá-lo à condição de sujeito da própria história. Né? É bastante importante até, mas eu sempre esqueço. Tá, mas calma aí. O que será que está motivando esse esquecimento? Né? Aquela questão de esquecer a chave quando não quer sair de casa. Né? O que está por trás disso? Isso é o cerne dessa obra da psicopatologia da vida cotidiana, gira em torno disso. Sobre a questão daquela agressividade do sujeito que quebra um vaso. Tá, mas o que esse vaso simboliza tanto para você a ponto de você destruí-lo? Não foi acidental.
até que ponto isso foi acidental ou até que ponto há alguma coisa a mais. Tudo bem, Freud diz, às vezes um charuto é só um charuto, mas nós estamos ali para investigar, né? Autoobservação e autorresponsabilidade. O que isso daí, Adri, é o que a gente vai propiciar para o nosso analisando, principalmente para essa questão de buscar a responsabilização, porque senão a gente vai mantê-lo na condição de queixoso, e o queixoso é o sofrimento não direcionado. Então, para a gente finalizar, alguém gostaria de fazer mais alguma consideração final? Não? Então, finalizamos por aqui. Pessoal, obrigado pela parceria. Por terem segurado também ali a leitura. Cristiane, obrigado por ter auxiliado também. A Adri, que está conosco, a Ana, seus comentários, e a Johanna também, a Solange também, que estava aqui conosco, a nossa colega que saiu um pouquinho antes ali, porque ia atender, e segunda que vem a gente retorna. Tá certo. Ok, um excelente dia para vocês. Para todos Obrigada, nós. gente. Boa semana. Obrigada. Tchau, tchau. Adorei, Tchau. obrigada. Que bom. Tchau, tchau.